Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Todo mundo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Saúde os amados com a graça e a paz do Senhor. Amém. De muita alegria. Agradeço o convite, pastor José, missionária Nilza. Deus abençoe cada um dos amados. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12. Hoje nós estaremos encerrando a mensagem a respeito do adultério de Davi. Última vez que estivemos aqui, pregamos a primeira parte, hoje a segunda. Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Segundo Samuel capítulo 12, vamos ler apenas alguns versículos para nós ganharmos tempo. 2 Samuel 12, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Último versículo. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Apenas introduzindo, para os que não estiveram, ou para relembrar os que estavam, ele vai nos dizer que Davi, ele cobiça a mulher de outro homem, ele se envolve com ela, ela veio a engravidar. Diz a palavra de Deus que Davi, ele articula um plano para que o marido dessa mulher fosse morto. Ele veio a ser morto, porém agora chega o momento da prestação de contas. Davi, ele se envolve com uma mulher chamada Batseba, que era a esposa de Urias. E nesse capítulo 12 é o texto onde Deus, ele marca o encontro com Davi para anunciar a sua sentença, a sua punição. Porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então o texto começa nos dizendo: Natã disse a Davi. Natã era o profeta, Davi era o rei. Então o profeta está indo ao encontro do rei. Ou seja, Deus, ele não faz acepção de pessoas quanto ao pecado. Quando se trata de pecado, Deus não tem acepção de pessoas. Você pode ser a pessoa mais simples, com a pessoa mais sofisticada, você pode ser o menor ou o maior. Se estiver em pecado, Deus, ele vai cobrar, porque ele não faz acepção de pessoas. Do ponto de vista humano, legal, Davi não poderia ser acusado de nada, porque quem matou Urias na guerra foi a espada dos amonitas. Lembrando os amados, né, que Davi, ele manda uma mensagem para o comandante Joabe dizendo: coloque Urias no ponto mais suscetível dele ser ferido e morto. E o comandante Joabe obedece, coloca ele no ponto tal. Vieram os amonitas e mataram. Então, do ponto de vista legal, ninguém poderia acusar Davi. Não foi a espada de Davi, não foi a mão de Davi, foi a espada dos amonitas. Mas do ponto de vista espiritual, sim, porque Deus viu o que Davi fez. Então tem coisas que para a lei dos homens não tem problema, mas para a lei de Deus tem. Isso é um alerta para nós. Tem coisas que a lei do homem está permitindo, está achando que não tem nada a ver, que é normal, mas para a lei de Deus continua sendo pecado. Para a vontade de Deus continua sendo errado. Então Deus, ele, em inúmeros momentos na Bíblia, Deus levanta profetas para falar de repreensão, de conserto, né? Deus levanta Natã para falar do adultério de Davi. Deus levanta João Batista para falar do adultério de Herodes. Deus levanta Micaías com Acabe. Acabe consultou um monte de falso profeta. Todos diziam: vai que vai ter vitória. Aí perguntaram: não tem mais algum profeta não? Acabe disse: tem um, mas eu não gosto dele. O nome dele é Micaías. Ele só fala aquilo que não gosta ao meu respeito. Mas era o único profeta do Senhor. Às vezes o único profeta de Deus fala aquilo que alguém não gosta ao seu respeito, mas é Deus que está falando. Deus levanta
Elias contra Acabe, Deus levanta Elias contra Acasias, dizendo: olha, você caiu, você está na cama e dessa cama você não vai retornar. Ele ficou furioso, mas ele morreu porque foi a palavra de Deus. Deus levanta o profeta Isaías contra Ezequias, dizendo, né, põe a tua casa em ordem. Né? Então Deus levantava profetas de conserto. O que me chama a atenção é que os profetas da Bíblia, os profetas do passado, eles falavam de pecado e não só de vitória. A pergunta é, por que os profetas de hoje só falam de vitória? Outra pergunta que eu faço: se os profetas de hoje revelassem pecado, será que as igrejas estariam cheias? Será que todo mundo iria percorrer distâncias para chegar lá e dizer: confesse que você está em adultério? Olha, você ainda está com inveja, com fofoca, com pecado? As pessoas vão porque muitos falam o que as pessoas querem ouvir, mas não é o que Deus tem falado. Diz a palavra do Senhor que Natã era um profeta da corte de Davi. Então era como se ele fosse parte do governo de Davi, né? Trabalhava. Então era muito complicado. Imagina você chegar na cara do seu chefe e dizer se está desconcertado. Mas foi o que Natã fez. Porque tem profeta que não se corrompe. Tem profeta que não deixa de anunciar a vontade de Deus. Ele não está preocupado em perder a agenda. Ele não está preocupado em deixar de ter oferta. Ele não está preocupado com o que vão pensar, se ele vai diminuir a popularidade, né? Se vai agradar a maioria ou a minoria. Tem profetas que estão vinculados de fato à vontade do Senhor. Davi, ele tinha ocultado tudo o que ele fez muito bem. Então, se coloque no lugar do profeta Natã. Era muito complicado acusar Davi. Primeiro porque Davi não tinha provas. Né? Como é que eu acuso uma pessoa sem provas? Fulano está assim, né? Ciclano caiu, eu tenho que ter provas. Natã não tinha provas contra Davi, porque Davi ocultou tudo. Sem contar o fato de que Davi era alguém muito amado, muito estimado, né? Imagina você acusar alguém que é amado por todos, alguém que é carismático, todo mundo ama fulano, ama ciclano, e você fala: olha, fulano está em pecado. O povo vai se levantar contra você, porque Davi era amado. Davi, apesar de ser um rei, né, alguém de muito poder, de patente, mas ele era humilde. Por isso que ele era amado pelo povo. Então, o que Natã tinha era Deus. Né? Não tenho provas contra Davi, todo mundo ama Davi, mas foi o Senhor que me revelou que ele está em adultério. Tem horas que é só o profeta e Deus. Ele não tem apoio de ninguém. É só ele e Deus. O texto fala que Deus envia esse profeta até Davi. Davi era o rei. Davi era o líder. Então nos passa a mensagem de que líderes também precisam de profeta. Tem gente que pensa assim, né? Eu só prego, eu nunca sento para ouvir. Nós precisamos sentar para ouvir, porque Deus usa outros para nós, né? Deus usa cada um de nós para nós mesmos, né? É o sentido de comunhão. Uma das coisas que eu não entendo, né, nessa vertente teológica dos desigrejados, né? Como é que eles se batizam? Né? Como é que eles ceiam? Né? Como é que eles ouvem uma palavra? Né? Porque é fácil eu pregar aquilo que eu quero, mas tem hora que Deus vai usar alguém para pregar aquilo que eu preciso ouvir. Né? Não é o que eu imaginava, mas é o que Deus quer falar comigo. Então essa comunhão, o corpo de Cristo, igreja, ela é importante também nesse sentido. Porque Deus está sempre usando alguém para nós. Então Deus levanta o profeta Natã, ele vai até Davi, e ele começa a trazer alguns fatos. Uma das coisas que Deus começa dizendo com Davi é: eu o ungi a rei de Israel. Eu te ungi a rei de Israel. Isso aconteceu em pelo menos 3 momentos. 1 Samuel 16, Deus fala com Samuel: Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Enche um chifre com óleo, desce à casa de Jessé, um dos filhos dele tem eu escolhido para ser o novo rei de Israel. Ao chegar lá, todos os irmãos tiveram que esperar Davi sentar na mesa, né? E o texto fala que unge na presença dos irmãos. Os irmãos de Davi tiveram que ver. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, diz o texto. Ele também vai nos dizer que os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi a rei de Judá. A Bíblia também vai nos dizer que os homens de Israel foram a Hebrom e ungiram Davi a rei de Israel. Davi foi triplamente ungido. É isso que Deus estava dizendo. Eu não te ungi, Davi, como é que você fez isso? Como é que você apronta uma dessa? Deus, eu te ungi mais de uma vez, né? Levantei pessoas te ungindo. O texto ele continua dizendo, no versículo 8, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 12. No versículo 8 ele fala: dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor.
Porque no Antigo Oriente, né, os reis eles tinham haréns, né, um grupo de mulheres só para eles. E quando um rei passava a coroa, o trono para o filho herdava também as mulheres. O filho também herdava o harém. Versículos 9 e 10. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser minha mulher, para ser sua mulher. Então Deus diz, você desprezou a palavra do Senhor. Davi é alguém que conhecia a palavra de Deus. Davi é um dos autores da Bíblia. Quero lembrar os amados que o salmista Davi, né, escreveu parte da Bíblia, foi Davi. Então, o próprio Deus fala, Davi, você desprezou a palavra, a minha palavra. Entenda que tem gente que conhece a Bíblia, mas não está pregando o que está vivendo. Não está vivendo. Tem gente que prega, mas não vive. Posta, mas não vive. Esse é Davi, porque é o salmista Davi. É o que ensina, né? Quantos salmos maravilhosos nós lemos que ele escreveu, mas aquele não viveu, né? Conhece, mas não está vivendo. Ele falou, você matou Urias e ficou com a mulher dele. Ou seja, assassinato e adultério, né? De forma bem clara, os dois maiores pecados de Davi nesse texto. Você ficou com a mulher dele, por isso, olha o texto fala, por isso a espada nunca se afastará da sua casa. Ou seja, você ficou com a mulher dele, por isso a espada vai ficar na sua casa. Pegou a mulher do outro, ou pegou o homem da outra, vai ter cobrança. Aí as pessoas pensam que, destruiu o casamento e fica por isso mesmo, né? Está lá por cima, está tudo bem, não vai dar em nada. Não, vai ter cobrança. Foi isso que Davi fez, né? Davi, ele destruiu um relacionamento. Ele diz, a espada nunca sairá da sua família, nunca sairá da sua casa. A espada matou Urias, né? Agora a espada vai matar a sua família. Espada também representa aqui violência. Uma morte com espada é violência, né? Existem mortes não violentas? Tem mortes por doença, né? O envelhecimento, né? São mortes naturais, mas por espada é violência. Então, já que você o matou com violência, os seus também serão mortos com violência. E esse cumprimento nós vimos em vários momentos, né? Davi teve 4 filhos perdidos, né? O primeiro filho dele com Batseba veio a óbito. O Amnon também veio a óbito, Absalão também e Adonias também. Davi perdeu 4 filhos, sem contar que Amnon estuprou a filha dele, por nome de Tamar. Absalão tomou posse das mulheres dele. Então Davi presenciou morte dos filhos, perca de trono, estupro, né? Acometido também de incesto, porque ela não foi estuprada por um cara de fora, ela foi estuprada por alguém de dentro, incesto dentro da família, né? E as mulheres dele foram tomadas pelo seu próprio filho. Em outras palavras, os estudiosos falam que Davi pagou durante 25 anos pelo erro que ele cometeu aqui. Tem pessoas que tomam decisões erradas e pagam com problemas na família durante a vida inteira. Davi teve problemas familiares a vida inteira por causa de uma decisão. Uma decisão pode estragar a família. Uma decisão pode destruir a família. Em outras palavras, né? Você pode até aprontar com as pessoas, mas de Deus não escapa. Davi aprontou com Urias, mas de Deus ele não ia escapar. Urias até morreu, passou, não pode fazer mais nada, mas o Deus de Urias poderia fazer. Então, em 2 Samuel 11, 25, o texto fala, antes Davi disse que a espada não escolhe a quem devorar. Aí no versículo 2 Samuel 12, 9, agora Deus diz a Davi, você matou Urias com a espada dos amonitas. Então Davi disse, a espada não escolhe quem ela vai atingir. A espada não escolhe quem ela vai devorar. Aí Deus olha para Davi e fala, você matou. E você matou com a espada deles. Ou seja, tem pessoas que colocam a culpa no acaso. Foi acaso. E Deus está dizendo, não tem nada de acaso não, foi você. Eu estou te responsabilizando, né? Tem gente que diz assim, eu não fui crente naquela época que não era tempo. Não tem isso de tempo. Conheceu a palavra porque você não quis, você quis Satanás. A culpa é sua. Né? Tem gente que vem bem novinha, tem gente que só vai aceitar Jesus no leito de morte com quase 100 anos de idade. É escolha,
né? Então Davi quis jogar a culpa no acaso. Não era tempo. E Deus falando, é você. 2 Samuel 12, voltando para o capítulo 12, versículo 11. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Então Deus começa dizendo, trarei sobre sua própria família desgraça, né? Nós vemos aqui que pecado tem consequência, ele pecou, olha a consequência aqui, mais uma, né? Fora a gravidez indesejada, aqui temos mais uma consequência, e a consequência para Davi foi dores a longo tempo. Davi não ia tipo, eu tomei uma decisão errada, vou pagar só um momento. Não, tem gente que toma uma decisão e sofre pelaquela decisão a vida inteira. Uma decisão errada, Davi passou a vida inteira sofrendo. Tem decisões que você toma e a vida inteira você vai ter um espinho na sua carne. A vida inteira vai colher. Que isso, pastor? Deus perdoa? Perdoa, ele muda história, ele perdoa, transforma. Mas pecado tem consequência. Decisões erradas têm consequência. O que é uma decisão errada? É aquilo que está fora da vontade de Deus. Deus é soberano. Deus tem uma vontade para cada um de nós, né? Quando você está fora, você paga preço. Porque não é a vontade de Deus, é a sua, né? E não dá para competir com Deus. Eu vim dizer que se você quiser competir com Deus, você vai perder. Porque o que prevalece é a vontade dele, né? Antes, quando a gente é novo convertido, a gente tem muito aquele pensamento de minha vontade, minha vontade, minha vontade. E tem horas que você está na sua vontade, mas você não está em paz. Falta paz, falta algo. Hoje, quando você amadurece, você entende, Deus, eu quero viver na tua vontade. Que quando você vive a vontade de Deus, tem prova, tem luta, mas tem uma paz. As coisas se encaixam, as coisas fluem. Por quê? Porque está debaixo da vontade do soberano. Então ele diz, da sua família, olha o que Deus fala, da sua família trarei desgraça sobre você. É a mesma coisa que Jesus falou. O inimigo do homem se levantaria da sua própria casa, né? É bíblico alguém do seu sangue se levantar contra você. Você não está bem com alguém do seu sangue, com alguém que te gerou, com alguém que você gerou, com alguém da parentela. Vai ter casos que isso acontece, é bíblico, né? Inimigo do homem se levanta da própria casa. Diz a palavra do Senhor. Olha o que Deus fala, tomarei as suas mulheres. Tomarei as suas mulheres. Davi, você tem mulheres, eu vou tomar as suas mulheres. Isso aqui é a lei da semeadura. Você tomou Batseba de Urias, você tomou a mulher de Urias. Como você tomou a mulher do cara, eu vou tomar as suas mulheres. Perceba? Lei da semeadura. E olha o que ele fala, tomarei as suas mulheres e as darei a outro. Olha o que ele está dizendo, é o próprio Deus que está dizendo isso. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque ele quebra, né, algumas dúvidas, algumas mentiras que se pregam. Eu, Deus, vou tomar a sua mulher, e eu vou pegar ela e vou dar a outro. Tem gente que prega que Deus não une ninguém. Olha Deus falando, eu vou dar a sua mulher para outro. Deus é poderoso para colocar alguém na sua vida. É isso que ele está dizendo. Se ele quiser, ele tira alguém da sua vida. E se ele quiser, ele coloca alguém na sua vida. Claro, dentro dos padrões de Deus. Não estou destruindo o casamento de ninguém, né? Eu estou falando dos propósitos de Deus. Se ele quiser, ele tira. E se ele quiser, ele coloca. Tem gente que prega aí, né? Deus não se intromete em vida sentimental. Olha o texto, né? O texto puro, né? É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, amados, para não dar ouvidos à heresia. Se Deus quiser, ele tira. E se ele quiser, ele coloca, né? Conforme os propósitos dele. Eu não estou aqui pregando uma espécie de controle absoluto. Nossa, eu não posso fazer nada, que tudo é consultar a Deus e tal. Não. Eu entendo que tem casos que ele vai dar uma certa liberdade. Quem é que você quer? Escolha, né? Com base na palavra. Se é crente, tem que ser alguém crente, né? Observe se está no padrão que você busca. Tem critérios que são muito subjetivos de cada um. Porém, ele pode tirar e pode colocar. Tanto que ele também livra do laço. Quem nunca ouviu Deus falar, né? Olha, estou te livrando de alguém, né? A menina pensa que o rapaz é direitinho e é um lobo. E vice-versa, né? Também tem laço feminino que é para tirar o rapazinho da presença de Deus. É laço, aí Deus vai lá e corta. Deus livra, não é o que eu quero para você. Eu tenho algo precioso para você, né? Família é projeto de Deus. Por isso que o diabo ele vem para destruir, né? Para colocar a pessoa errada. E se você coloca no caminho de Deus, ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, ele toma a frente. Ele tira o que é sujo e coloca o que é certo. Ele endireita aquilo que é tortuoso. Ele fala, né? Dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Novamente, né? Dê-lhe as mulheres. Ou seja, Deus dá a mulher. E isso também é possível de ver em Provérbios. A Bíblia fala que casa
prata e herança herdam-se dos pais, mas a mulher prudente vem de onde? Vem do Senhor. Então Deus é capaz de dar uma mulher prudente para você, né? Diz a palavra do Senhor: tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos. Quando essa parte aqui, ó, diante dos seus próprios olhos, Deus não apenas é poderoso para tirar uma pessoa da sua vida, mas Ele é poderoso para mostrar para você que é Ele que está tirando. Eu vou tirar e vou mostrar que sou eu. Como é que Ele faz isso? Às vezes quando é livramento e às vezes quando não dá valor, né? Nabal era casado com Abigail. A Bíblia fala que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Nabal já era terrível, né? Foi ingrato com Davi, afrontou Davi. O próprio nome Nabal vem do hebraico estúpido, tolo. Quando ele levantou, abriu a boca para afrontar Davi, em 10 dias Deus matou Nabal. Davi foi lá e casou com Abigail. Então ele perdeu pela tolice dele, né? Tinha alguém uma preciosa na sua mão, porém não soube valorizar. Deus tirou ele da face da terra. Davi agora entrou na cena. Diz a palavra de Deus: tomarei as suas mulheres, as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso no versículo 11. No versículo 12: farei diante de todo Israel. Esse texto ele se cumpre mais na frente. Isso aqui foi uma profecia. Vou pegar suas mulheres e eu vou dar a outro cara. E esse cara vai fazer isso em plena luz do dia. Ele vai fazer isso diante de todo Israel. Lá na frente tem um filho de Davi por nome de Absalão. A Bíblia fala que ele se apodera das mulheres de Davi, das mulheres do pai, né? Ele manda armar uma tenda e dentro dessa tenda ele dorme com elas e faz com que todo mundo soubesse: estou dormindo com as mulheres do meu pai. Em outras palavras, né? A partir de agora o rei sou eu, né? Filho não é para herdar o que é do pai em vida. O filho herda em morte, né? O pai passou, né? Aí que você herda. Ali ele estava dizendo: o rei sou eu, as mulheres deles são minhas e eu não quero trégua com meu pai. Estou com raiva do meu pai. Absalão era um filho terrível. Absalão foi, sem sombra de dúvida, o pior filho que Davi teve. Porque a Bíblia fala que ele não amava nem o pai da terra, nem o pai do céu. Ele só queria poder, né? Tem pessoas que não têm amor, só querem coisas, só querem cargos, né? Ele dorme com as mulheres do pai. Há estudiosos que falam que Davi tinha pelo menos 10 concubinas, né? E ele diz assim, ó: farei isso diante de todo Israel, à vista de todo Israel, né? Para que isso fique bem claro, o texto aqui não está falando de pornografia visual, né? Ninguém aqui estava tendo atos na frente dos outros, não é isso. Porque o texto fala que ele armou uma tenda. E dentro da tenda é que ele dormiu com elas. Porém, quando ele armou essa tenda, todo mundo entendeu o que se tratava, né? É como se fosse uma espécie de um motel temporário. Quando você passa na frente de um motel, você não precisa ver o que está ali, mas você já sabe o que acontece ali. É a mesma coisa no texto. Ele fez com que todo mundo soubesse, né? Saibam que eu estou aqui me prostituindo, né? E ele era tão rebelde que ele se alegrava, né? Tem pessoa que não basta fazer o que é errado, ela tem que mostrar para os outros, né? Já não basta errar, eu tenho que propagar, eu tenho que espalhar, porque isso me engrandece. O mundo tem essa filosofia, né? De beba porque é legal, o homem que se envolve com várias, né? Tem que propagar. Diz a palavra do Senhor, no versículo 12: você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Ou seja, Davi ele fez a oculta, fez nas escondidas, nos bastidores, mas agora Deus vai expor tudo isso. Tem gente, amados, que na hora de pecar gosta de fazer, mas não gosta de se expor, né? Tem pessoas que gostam de pecar, mas não gostam de serem expostas, né? Tem gente que peca porque ninguém está vendo, mas quando vê, aí não gostaria que acontecesse. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. É interessante denotar que o nome Urias significa já é minha luz. Já é uma abreviatura de Javé, né? Um diminutivo de Javé. Javé é Deus, né? Traduzindo, Urias significa Deus é a minha luz. O Urias que foi morto significa isso. O Deus que é a minha luz fez com que Davi fosse envergonhado em plena luz do dia. Você vê o nome de Urias se cumprindo depois da morte, né? O Deus que é minha luz fez com que alguém se envolvesse com as suas mulheres de dia. É até um pouco forte, né? Porque geralmente os pecados maiores ocorrem à noite. É bíblico isso,
né? Não façam como aqueles que propagam seus pecados à noite, né? À noite quando ninguém vê, à noite que tem as festas, a prostituição, as drogas, né? Não é que ninguém faz de dia, mas à noite é mais fácil. Parece que a noite até é uma coisa profética, né? Porque tem a ver com trevas, né? Tem a ver com escuro, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então a palavra de Deus vai nos dizer, no versículos 13 e 14: Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então Davi disse, diante do pecado exposto, diante da profecia, Davi diz: pequei contra o Senhor. Aqui é mais um motivo porque Davi é homem segundo o coração de Deus. Davi tem vários elementos, várias características que nem todos têm. E essa é uma característica importantíssima. Reconhecer quando está errado ou errada diante de Deus. Davi, ele reconhece. Perceba que Davi não usa o seu histórico positivo, né? Tem pessoas que usam o histórico. Tem pessoas que, para justificar atitudes erradas, elas usam o seu histórico de atitudes certas. Só que o certo não justifica o errado. O ideal é que fosse sempre certo, mas o certo não justifica o errado. E Davi também não usa a sua posição privilegiada para poder se esquivar do pecado. Olha, não mexa comigo porque eu sou rei, eu sou intocável, eu sou muito importante, né? Davi, ele aceita. Nós vemos aqui, meus queridos, que é muito fácil condenar os outros. Difícil é condenar a si mesmo. Quando Natã, ele faz um relato sobre a história, né? Aquilo que Davi tinha feito, Davi rapidamente condena. Depois Davi vai ver que é ele que precisava ser condenado, né? É ele que consegue olhar para os seus próprios erros. Então Davi, ele tem uma característica muito interessante. Davi é capaz de fazer duas coisas que nós precisamos. Davi, ele conseguia ver erro dos outros, né? E ele conseguia ver erro em si mesmo. Isso aqui é algo maravilhoso. Seja capaz de ver o erro dos outros com base bíblica. Não estou falando de acusação, julgamento, não é isso. É ver o que está errado, é errado, é errado, é certo, é certo. E seja capaz de ver o seu próprio erro. Isso aqui não é para todos. Tem pessoas que não conseguem ver os seus próprios erros e também não conseguem ver erro em alguém que ela gosta. Olha, não fale da minha mãe. Olha, não fale do meu filho. Olha, não fale do meu esposo e esposa. Se está errado, está errado. Porque primeiro parâmetro não é o nosso amor, o que nós gostamos, o que nós admiramos ou consideramos. O primeiro parâmetro é Deus. Seja capaz de ver erro em si mesmo. Seja capaz de ver erro nas pessoas que você gosta. É isso que o texto está nos dizendo. Então, quando Davi ouve que está em pecado, ele reconhece. Davi ouviu que está em pecado, ele reconhece. Quando Herodes ouviu que estava em pecado, a mulher dele armou uma situação e João Batista perdeu a cabeça. Quando Davi ouve que está em pecado, ele reconhece. Quando Herodes ouve que está em pecado, ambos em adultério, o profeta perdeu a cabeça. Pergunta para a igreja: quem é você? Você é aquele que quando o profeta prega o seu pecado, você reconhece? Ou você quer matar o profeta? Ou você quer tirar a cabeça do profeta? Ou você quer, né, condenar a pessoa que está anunciando? Outra característica de Davi, que é louvável: quando Adão pecou, Adão acusou a mulher. Olha, Deus, foi a mulher que tu me deste. Mas quando Davi pecou, ele não acusou a mulher. Ele poderia dizer, né? Ela é muito bonita, ela me seduziu, eu sou homem, a culpa é dela. Davi assumiu, isso mostra a hombridade, né? Mesmo ela tendo pecado também, né? Porque ela era uma mulher casada e tal, ele assumiu a culpa. Isso aqui mostra o caráter de Davi. Não estou aqui para acusar os outros, a culpa é minha. E são coisas, amados, que Deus se agrada. São coisas que fazem toda a diferença. Nós também podemos fazer uma comparação entre Davi e Zaqueu. Porque Davi, quando ele ouve que está em pecado, ele abre a boca para dizer: pequei, eu reconheço. Só que ele podia estar mentindo. Tem gente que fala uma coisa, mas pensa outra. Fala uma coisa, mas faz outra. Ah não, eu vou dizer que eu reconheço, mas eu não reconheço nada, eu vou continuar no mesmo, né? Mas Davi falou e Deus viu que era sincero. Porque Deus falou: olha, já que você voltou atrás, né, eu vou ter uma misericórdia da sua vida. Zaqueu no Novo Testamento foi da mesma forma. Quando Zaqueu recebe Jesus com alegria em sua casa,
né, Zaqueu diz, né, eu vou dar metade do que eu possuo para os pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou restituir até 4 vezes mais. Nesse momento, Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu poderia ter mentido. O que mais tem é gente mentirosa, né, querendo ostentar que vai dar para os pobres, que vai fazer isso. Ele podia ter mentido, só que Jesus é o Todo-Poderoso, não tem como enganar Cristo. Você pode enganar os homens, mas você não pode enganar a Deus. Jesus viu sinceridade nele, viu tanta sinceridade que falou: Zaqueu, hoje a salvação entrou aqui. Esse homem também é filho de Abraão. Então Zaqueu falou e Jesus viu sinceridade. Davi falou e Deus viu sinceridade, né? Ambos foram sinceros na palavra. Poderiam estar mentindo, enganando, vou fazer só para enganar o pastor, né? Só para ficar bem na fita, né? Só que Deus, ele conhece o coração, né? São exemplos de homens que falaram com sinceridade. Perceba que Davi, ele reconheceu tanto Natã, que a Bíblia vai nos dizer que um dos filhos de Davi batiza com o nome Natã, o profeta que desmascarou ele. O profeta que mostrou que ele estava em pecado. Ele pega o nome desse cara e coloca no seu filho. Isso aqui é humildade, amados. Imagina você olhar para o filho: vem cá, Natã. Eita, o cara que mostrou que eu estava em pecado. Mas mostra o homem de Deus que Davi foi, né? Ele honrou um homem que prega a verdade, né? Deus está dizendo: honre pessoas que pregam a verdade, amados. Quem apedreja quem prega a verdade é porque é o mundo apedreja os profetas. Quem é de Deus fica junto. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, a Bíblia fala que Jesus estava pregando uma palavra muito dura, um por um começou a sair. Pedro, tu não vai com eles? Para onde irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É melhor estar com uma repreensão que vem de Deus do que com uma bajulação que vem do inimigo. É melhor ser um vaso quebrado na mão de papai do que um vaso bonito na mão de Satanás. É melhor estar no deserto com Deus do que no palácio com Faraó. É uma questão de escolha. Para que ter uma igreja inchada, lotada, pregando mentiras, venha como está, continua como está, e no final é todo mundo de tobogã para o inferno? É melhor ter poucos, né, mas que gostam da repreensão, do confronto bíblico, está sempre melhorando, está sempre se aperfeiçoando. O nome da igreja, né, frutos do Espírito. Dom não leva para o céu, o que leva são os frutos. É verdade. Dom não leva para o céu. Você pode marchar, rodar, você pode fazer o que for, mas se não tiver vida no altar, não tiver os frutos, domínio próprio, mansidão, amor, longanimidade, benignidade, alegria, não tem como ir para o céu. Então Davi fala: pequei contra o Senhor. Estudiosos falam que nesse momento Davi, ele começa a escrever o Salmo 51. No Salmo 51 foi o salmo de reconhecimento do seu pecado de adultério e homicídio. Davi fala: eu fui concebido em pecado desde que minha mãe me gerou até o meu nascimento. Senhor, o Senhor é justo em me condenar. Quem é que fala isso para Deus? O Senhor é justo em me condenar. Davi falou isso, né? Davi, ele diz assim: livra-me das outras culpas. E no Salmo 51 tem alguns versículos muito conhecidos que muita gente conhece, mas não sabe que foi do momento de adultério. Davi, ele diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, eu adulterei, meu coração ficou sujo. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. O diabo deve ter acusado ele: olha, você não disse que é homem segundo o coração de Deus, você não é um homem de Deus, cadê você agora? Davi ainda diz: não tires de mim a tua presença, não se afaste de mim. Davi não está preocupado em perder riqueza, em perder as coisas. Davi está preocupado em não perder a presença. E o texto ainda vai dizer, de Davi: um sacrifício que Deus se agrada é um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não desprezará. Deus se agrada de coração que se aquebranta, de espírito que se humilha. Arrogante não é do reino de Deus. Céu é para quem é humilde. Não é para aquele que nariz empinado, porque eu sou muito santo, eu tenho tantos anos de crente, eu faço isso, eu tenho teologia. Você pode ir para o inferno, nem sabe. Céu é para quem está reconhecendo: Senhor, eu estou pecando aqui, eu estou falhando aqui, mas me ajuda, me fortalece, né? Então o texto fala, né? Pequei contra o Senhor, foi o que Davi disse. Ele confessou, Davi confessou, ele não bateu de frente, ele assumiu: estou em pecado, pequei. Aí Deus fala para Davi: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O que é isso? Misericórdia.
Você era para morrer, mas eu vou ter misericórdia. Davi confessou, alcançou misericórdia. O que foi que Jesus disse? Aquele que confessa o pecado e abandona, alcança misericórdia. Lembrando os amados que Davi abandonou. Não há mais relatos de adultério de Davi. Foi um momento. Eu já vi gente por aí adulterando direto, dizendo: mas Davi foi adúltero, usando Davi como justificativa para a constância do hábito. Davi errou uma vez. É diferente de Saul, que errou várias. Então o texto fala que perdoou ele, mas o menino vai morrer, porque pecado tem consequência, né? Eu te perdoo, mas vai ter que ter a consequência. Vai sofrer por causa do seu filho. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. No Antigo Testamento, homicídio era punido com a morte. Adultério era punido com a morte. Então Deus teve misericórdia, porque Davi merecia a morte, tanto pelo adultério que praticou, quanto pelo homicídio que praticou. E tem mais, viu? A punição era para os dois. Porque no Antigo Testamento está escrito: se um homem for pego em adultério com uma mulher, tanto o homem quanto a mulher deverão ser mortos apedrejados. Ou seja, Seba tinha que morrer apedrejada. E Davi também. Nenhum nem outro. Isso aqui foi misericórdia. Tem horas, amados, que Deus nos dá coisas que nós não merecemos. Se Deus fosse pesar na balança o que você faz, fosse pesar na balança o seu passado, o seu histórico, aquilo que você fez e aprontou, você não merecia estar onde você está hoje. Você não merecia viver o que Deus está te permitindo hoje. Eu vim dizer nessa noite que você foi alcançado pela graça. Favor imerecido. Não merecia, mas Ele te deu. Não merecia, mas Ele alcançou. Não merecia, mas Ele te chamou. Tem gente que fica chateado. Mas na minha família tem alguém que não me ama. Eu não me dou bem. Ei, Ele te amou. Você entende? Ele te amou. Ele te chamou tanto que você merecia o inferno. E Ele está preparando um céu para você. O texto vai nos dizer: você não morrerá, entretanto um menino morrerá. Então Deus foi misericordioso. A morte era para ser para Davi, para Batseba foi para o menino. Aí tem gente que pergunta: e por que o menino? Entenda, meus queridos, que Deus ele tem as suas formas de trabalhar. E a cobrança aqui foi de outra forma. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Davi chorou por causa desse menino. Então, quando o menino veio a óbito, Deus puniu Davi. Porque é uma punição você perder um filho. É uma punição você perder alguém que você ama. Quem pecou foi Davi, mas quem morreu foi o filho. Então tem filhos que pagam pelos erros dos pais. Tem filhos que pagam pelas decisões erradas que os pais tomam, né? Perceba que quem pecou foi Davi, mas a cobrança foi de um bebê de 7 dias, né? Inocente. Isso aqui é uma mensagem cristocêntrica. Quem pecou foi Davi, mas quem morreu foi o bebê inocente. Quem pecou fomos nós, mas quem morreu foi Jesus, um inocente. Veja como Cristo ele aparece claramente no Antigo Testamento, né? Versículo 15. Depois Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Quem pecou foi Davi, quem morreu foi o seu filho. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Davi pecou, pagou como? Perdendo o filho. A morte veio e veio para o seu filho. Natã agora vai para casa, e quando Natã vai para casa, Deus faz adoecer o filho de Davi. Eu vou repetir: Deus fez adoecer o filho de Davi. Ou seja, Deus também traz doença. Tem gente que não fala sobre isso, né? Mas a sua saúde é permissão de Deus. Deus trouxe lepra para Naamã, permitiu a lepra de Naamã. Deus trouxe lepra para Geazi. A lepra de Naamã ele curou, a lepra de Geazi foi ele que trouxe. Deus trouxe lepra para Miriam, porque ela tocou no líder, tocou em Moisés. Deus fez com que Nabucodonosor começasse a se comportar feito bicho, comer capim. Estudiosos falam que ali é uma doença chamada licantropia ou boantropia, uma doença mental. A pessoa pensa se comportar como animal. E a Bíblia tem uma série de fatos em Deuteronômio e Levítico, onde Deus trouxe úlceras, hemorroida, inflamações, cegueiras, desgastes. Deus ele também traz doenças. E o texto fala que foi Deus que adoeceu o filho de Davi. Deus ele cura e Deus ele também fere, conforme a sua vontade. Versículo 18. Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou, passou a noite deitado no chão.
Isso no versículo 16, né? No versículo 18 diz: mas 7 dias depois a criança morreu. Deus também diz não. Já preguei sobre isso aqui nesse ministério, né? Vou correr para a gente poder adiantar um pouquinho, mas Deus também diz não. 7 dias depois a criança morreu. Então, meus queridos, Deus ele permitiu a morte do filho fora do casamento, do filho bastardo, né? Aquele que não foi à vontade de Deus. Perceba que nós podemos fazer uma comparação entre Davi e Abraão, porque ambos ficaram sem os seus filhos que eram fora do propósito de Deus. O filho de Abraão foi tirado da convivência dele, Ismael foi para o deserto. Já o filho de Davi foi tirado da terra, não passou mais a viver nesse mundo. Um foi afastado presencialmente e o outro foi afastado